Espere, meus senhores. O líder da tribo havia recuperado a consciência neste momento, ajoelhando-se diante de Lei Lin com respeito. O menor poder que Lei Lin revelara tornava óbvio que se tratava de alguém poderoso, e ele mandou alguém verificar que o ancestral ainda estava seguro. Como esse homem de meia-idade não perceberia que esses dois eram realmente amigos de sua tribo? Com a força que possuíam, essas pessoas poderiam facilmente esmagá-las se quisessem. Por isso, era necessário melhorar seu relacionamento com eles. Vocês são dois senhores amigos do ancestral. Por favor, fique aqui por um tempo, e deixe-nos servi-lo. O líder dessa tribo tinha quase 2 metros de altura, adornado com um casaco de couro macio e levemente mofado. Seus músculos protuberantes pareciam tão duros quanto aço. Este homem tinha lábios grossos e nariz alto. Seus olhos pareciam frios e a cicatriz cruzada na bochecha era prova de sua bravura. Para sobreviver, um nativo tinha que ser implacável, violento e, acima de tudo, corajoso. No entanto, este homem estava fazendo tudo o que podia para sorrir, humilhando-se devido ao seu status inferior. Como aquele com mais conhecimento da tribo, ele naturalmente sabia o que esses dois poderosos seres representavam. Mesmo que eles quisessem destruir a aldeia à vontade, era suficiente para eles deixarem todo o orgulho e servir esses seres humildemente. Além disso, eles eram realmente amigos de seu ancestral. Isso não significa que eles devem ter monstros antigos que viveram por centenas ou mesmo milhares de anos. O homem de meia-idade ficou alarmado e triste, sabendo que a tribo que possuía aquele pedaço de terra não era nada de extraordinário. Todos os tipos de poderosas tribos nativas poderiam morrer aqui, mesmo animais errantes não garantidos para sobreviver. A escassez de comida levou as batalhas entre as formas de vida existentes a aumentar de intensidade. O único que eles poderiam contar para proteger a tribo era o ancestral adormecido. Com o poder desses dois senhores do nosso lado poderíamos até mesmo ser capazes de desafiar as ordens da cidade. O homem de meia-idade pensou um pouco. A próxima vez que ele olhou para cima, ele olhou em um par de olhos que pareciam ser capazes de ver através de tudo. Lei Lin riu, não expressando sua opinião e andando até chegar em frente ao homem ajoelhado. Ele usou uma força invisível para levantar o queixo. Se você está nos convidando para ficar, me diga seu nome, Ozain. Eu sou o chefe da tribo das Flores de Redwood, Ozain, disposto a seguir todas as instruções de Ciri. Ozain liderou seus membros e fez todos se ajoelharem e se curvarem. A exposição de regiões cruciais como suas costas mostrou uma completa subserviência aos fortes. Bodash. Parece que precisaremos ficar aqui por algum tempo. Com nada à mão, Lei Lin concordou com indiferença. De qualquer forma, ele estava interessado em estudar o que estava acontecendo com Gillian. Eu estou bem com isso. Bodash olhou para Cabadole ao lado dele, franzindo os lábios, mas não objetou. Afinal, ele sabia que no momento em que Lei Lin decidisse algo, ele não tinha o direito de ir contra sua vontade. Uma lareira queimava de uma parede do edifício mais luxuoso da aldeia, espalhando calor. Um fogão de cobre amarelo estava em cima de uma mesa de mogno vermelho, queimando algum pó desconhecido que emitia tentáculos brancos de fragrância. Cabadole estava encolhida num canto, observando Lei Lin e Bodash sendo respeitosamente convidados a se sentar em um tapete macio de penas de ganso. Olhando para as numerosas comidas e bebidas requintadas colocadas na frente dos convidados, ele não pôde deixar de engolir em seco. Que extravagante, o jovem pensou consigo mesmo, e depois olhou para fora da janela. A luz do lado de fora havia diminuído e já havia uma camada de geada branca junto à vidraça. O contraste com o vermelho marcante das cortinas de seda o deixou incapaz de desviar o olhar. Deve estar muito frio e escuro agora, não é? Perguntou Cabadole, em silêncio. Esta região não tinha sol nem lua e só tinha raios de luz. Os nativos aqui usaram o brilho para diferenciar entre a noite e o dia. Quando a noite cai,
As temperaturas lá fora podem chegar a -80 ou -90 graus, ou mesmo a -100 graus centígrados. Enquanto ele não entendia o conceito de frio, ele sabia que sempre havia pessoas azaradas que congelavam até a noite toda a noite. Sem comida nem combustível suficientes, a falta de calor os deixaria impotentes para resistir à chegada do Green Reaper. Se este era o caso na aldeia, as coisas estavam muito piores do lado de fora. Os anciões que partiram hoje provavelmente não viveriam esta noite. O jovem sentiu um calor nos olhos e um líquido quente caiu do canto dos olhos. Aqui, meus senhores. Por favor. No banquete, Ozain não teve muitos pensamentos. Seu rosto estava agora vermelho, e a área ao redor de suas cicatrizes havia se tornado vermelha enquanto ele incitava os dois senhores nos assentos principais a beber. Leilin atendeu ao seu pedido e pegou o copo de madeira, franzindo os lábios. Bodash não podia nem se incomodar em fazer isso. Com base nas observações de Leilin, o álcool aqui foi fermentado usando alguns tulons de plantas subterrâneas com muita gordura e amido. Como o método era muito primitivo e atrasado, e além disso a filtragem não tinha sido bem executada, o álcool estava muito enlameado. Bodash obviamente achou isso embaixo de si mesmo. No entanto, para os nativos comuns, isso já era uma iguaria que eles nunca poderiam obter. Isso também era o mesmo para Ozain. No entanto, para a surpresa de Leilin, todas as pessoas da aldeia, além das crianças, tomaram uma xícara. Os adultos eram extremamente cautelosos e tinham um olhar satisfeito em seus rostos. Distribuição igual dentro do clã. Leilin sacudiu a cabeça e voltou a olhar para a mesa. A fim de servir os dois, Ozain foi embora. A comida na mesa poderia ser considerada sumptuosa. A sobremesa era uma espécie de fruta roxa que era ligeiramente azeda e doce, enquanto a principal era uma massa redonda feita com amido, assada até dourar. Mesmo os dois ratos de pele grossa que Cabadole pegara hoje tinham sido trazidos para a mesa, apesar de quão preciosa era a carne. O aroma de uma festa tão sumptuosa tinha todos os membros do clã rangendo os dentes, fazendo o melhor que podiam para manter-se em posição. Infelizmente, isso foi bastante grosseiro para Leilin e Bodash. Dado o tamanho original do dragão de um molho, até mesmo a vila inteira seria apenas um aperitivo para ele. As delícias e o grande álcool que Leilin experimentara antes também lhe faltavam. Assim, diante disso, Bodash achou isso embaixo dele, enquanto Leilin comia algumas frutas por cortesia e parava. Ao ver isso, um leve rubor envergonhado subiu no rosto de Ozain. Ele não conseguia nem mesmo chamar as lindas garotas que ele tinha preparado meticulosamente de antemão. Minhas desculpas que nossos estimados hóspedes tinham que ter comida tão simples. Já é o suficiente. Aqui. Vamos levantar nossas xícaras para nossa amizade. Leilin levantou a xícara. Para a amizade com a liderança de Leilin, o resto fez o mesmo que Ozain e aqueceu um pouco o clima. Já fui amigo do seu antepassado, por isso, se tiver alguma necessidade, informe-nos. Depois de pousar os talheres, Leilin falou respeitosamente. Claro, tudo isso foi por educação. Se o pedido pudesse ser facilmente completado e ele estivesse de bom humor, ele poderia ajudar pelos velhos tempos. No entanto, se a outra parte trouxesse uma questão difícil, como ter Leilin como seu guardião, então Leilin provavelmente se tornaria hostil e partiria. Isso é bastante embaraçoso, mas nós realmente nos deparamos com um problema que não podemos resolver com a nossa força. A voz de Ozain soava severa. Fazemos uso da terra aqui para sobreviver, mas precisamos dar a Machio Leste Sage escravos como impostos. Seus pedidos este ano são muito maiores do que podemos dar. Ozain explicou a situação para Leilin. A tribo das Flores de Redwood não eram os únicos sobreviventes nessa área, e todos eles estavam ligados a uma poderosa cidade-estado chamada Machi. Eles teriam que pagar a cidade de vez em quando, dando-lhes um tipo de comida chamada sage,
bem como escravos, como prova de subserviência. Caso contrário, eles seriam atacados. Alguns acidentes reduziram bastante o rendimento da colheita este ano, e era impossível para a tribo das Flores Red Bull de atingir seu objetivo. No entanto, aqueles com poder em Machi não se importavam com isso. No momento em que Ozain não podia entregar comida suficiente, eles seriam forçados a se afastar, ou então os seriam atacados. Não foram apenas animais de sonho no deserto que cobiçam esta terra, ou espíritos errantes. Enquanto o ancestral pode nos fornecer proteção, Machi City também tem um ancião no poder com força semelhante. Além disso, o antepassado está em um sono profundo. Ozain riu ironicamente enquanto expressava o problema em que estavam. O resto dos homens do clã agora parou de comer. Eles entenderam que se isso não desse certo, toda a tribo seria exterminada. A comida pode ter sido perfumada e saborosa, mas não mais os tentou. Eldar no escritório? Isso é sinônimo de poder ou autoridade. Leilin acariciou seu queixo. Ele teve que admitir que esta cidade de Machi despertou seu interesse. Uma cidade onde um grande número de habitantes da Dryanscap se reúne. E pode até haver seres poderosos comparáveis aos 5 ou 6 magos lá. Esta cidade-estado definitivamente manterá traços do glamour e da cultura do Dryanscap antes da Dryan Force enfraquecido. Desde que ele queria estudar este mundo, era de extrema importância para Leilin. Além disso, o que era uma cidade-estado não guardada por um ser de Deus para Leilin? Compreendo. Vamos encontrar um dia e ter o Kabadoli comigo e com o Bodash lá. Leilin concordou com a cabeça, obtendo a gratidão de Ozain e dos outros.